Hoje, o Saúde e Bem-Estar vai falar para você sobre sono, qualidade do sono e distúrbios do sono. Muitas vezes você acha que você está dormindo bem e você mede a qualidade do seu sono pelo tempo que você passa dormindo, mas isso nem sempre tem a ver. Por quê? Na verdade, o que mostra a questão do sono é sim a qualidade do sono, de sono profundo e sono REM. Então isso muitas vezes vai ocasionando doenças em você, tá? Distúrbios metabólicos, distúrbios no seu organismo, desde imunológicos a cardíacos. Você acha que isso pode estar relacionado, por exemplo, com um problema do coração. Não, mas muitas vezes isso pode ter sido causado, uma arritmia, o fator que desencadeou pode ter sido uma apneia. Né? E eu vou mostrar para vocês as causas agora e depois as consequências disso que isso pode levar na sua vida. Vou mostrar aqui para você, você vai ver na sua casa, por exemplo, o que é uma apneia, o que é um ronco. Olha só, olha aqui esse paciente, olha só, ele tá deitado, aqui tá mais fácil de visualizar, tá passando o ar, né? Embora o certo seria passar somente pelo nariz, mas aqui está passando pelo nariz e pela boca, porque 60% da população acaba respirando assim, 60%, 70%, e aqui já começando a desenvolver uma apneia, ou seja, a diminuição na passagem de ar. Então, essa diminuição na passagem de ar vai trazer consequências na nossa vida. Por quê? Porque vai diminuir o nível de oxigenação. Olha só o quanto isso ocasionou nessa região posterior da língua. Por quê? Porque quem respira mista ou bucal acaba tendo uma posteriorização da língua. Então, olha só, acompanhando aqui o padrão da respiração, uma respiração normal, a pessoa respirando pelo nariz, o ar passando tranquilamente pela traqueia, aqui também uma respiração normal, e aqui começando a respiração apneica, as paradas respiratórias, as obstruções, a diminuição na passagem de ar. Isso vai levando a consequências desastrosas, como vocês estão acompanhando. E eu vou mostrar mais para vocês, porque assim, não é só essa questão, mas isso acontece principalmente quando você está dormindo. Muitas vezes não está só dormindo, é uma coisa importante, não só deitado. Isso pode acontecer com você dormindo no sofá sentado. Olha só o nível de obstrução. Quando você deita, olha o que acontece. Geralmente, que quem respira pela boca, a gente tem uma posteriorização da língua, ela posterioriza. E com isso, o palato mole também acaba obstruindo o ar que vem pelo nariz. Então, é de suma importância, porque isso também, olha só, aciona a epiglote, fechando. E isso gerando a apneia, e essa apneia levando a cada vez mais distúrbios, porque você leva um distúrbio respiratório, você pode levar um distúrbio cardíaco. Hoje você pode ver o grande número de pessoas que cresceram com, por exemplo, com engasgo ou morte súbita, né? Olha só, aqui você já em pé, você respirando errado, o que pode acontecer? No primeiro slide você vê lá uma respiração normal, aqui uma respiração mista. O fato de respirar pela boca de uma forma mista, você acaba criando uma hipotonia na musculatura. Essa hipotonia na musculatura acaba vibrando e essa vibração acaba provocando o ronco. O ronco ele é multifatorial. Mas por que multifatorial? Porque ele pode acontecer pelo nariz, acontecer pela boca, na boca pode ser nessa região, né? Pode ser a úvula, pode ser já na nasofaringe. Então, várias coisas vão acontecendo e levando tanto o ronco como a apneia, mas muitas vezes você tem isso e não sabe. Como que você descobre? Por exemplo, fazendo um exame do sono, uma polissonografia. Na polissonografia, você vai enxergar um pouco mais a qualidade do seu sono. Nós temos a polissonografia tipo 4, né? E a polissonografia tipo 4 que nós fazemos no consultório para você dormir no seu lar, ou a tipo 2 que você faz no laboratório. Aqui mostrando também o nível de constrição, a diminuição na passagem de ar ali, aqui mais aberto, ali mais fechado, tudo por conta da questão da língua. Olha o quanto é importante. Onde você pode evidenciar isso? Na sua fala, você pode ter a fala um pouco sibilante, a sua deglutição. Se o seu filho, por exemplo, engasga com muita facilidade, isso mostra que isso já mostra um distúrbio, né, do posicionamento de língua. E se tem um distúrbio do posicionamento de língua, tem um distúrbio respiratório. E isso vai levando
há uma obstrução ao longo do tempo. E lembra, guarda isso, obstruir o ar também obstrui a quantidade de oxigênio. Como assim? Diminui a quantidade de oxigênio cerebral. Aqui você está vendo uma vista de uma face, para você entender um pouco o que é isso, né? A epiglote aqui, a língua, o certo da língua sempre está mais para cima, tá? Infelizmente, a grande maioria das pessoas respiram pela boca ou de uma forma mista, essa língua acaba baixando muito, ela baixa e posterioriza. No que ela baixa e posterioriza, ela acaba obstruindo e diminuindo o fluxo de ar. Por isso que nós somos feitos para respirar pelo nariz. É o nariz a nossa fonte de respiração. Mas só que muitas vezes você não percebe que é o nariz que não está funcionando. Então você acaba sendo acometido por rinites, por sinusites, aí você procura o otorrino, que está certo procurar, mas aí você acaba tendo um tratamento recorrente para sinusite, ou carne esponjosa, e por aí vai. Entende por quê? Porque são as doenças que vão sendo provocadas ao longo do tempo. Esse paciente mesmo é um paciente que acaba tendo o pouco uso do nariz e acaba tendo um gotejamento do muco que é produzido nessa região para umidificar e acaba gotejando na garganta, que também pode ser confundido inclusive com refluxo, muitas vezes. Então, às vezes você acha que você está com refluxo, mas às vezes aquele pigarro, aquilo que está descendo aqui nas coanas, ou indo para a tuba auditiva, é simplesmente um muco que é produzido no nariz, mas que você não está vaporizando. E não está vaporizando e ele fica retendo e invadindo os seios da face. Coisas que podem ser ocasionadas por isso. Presta bem atenção, você está na sua casa agora, você está assistindo esse vídeo, e isso é uma coisa fundamental para você. Os sintomas mais comuns também de desequilíbrio hormonal causado pelo sono irregular. O que é o sono irregular? Ressaltando, você não dorme profundamente, você fica muito pouco na fase 2, muito pouco na fase 3 e 4 do sono, você fica muito na fase 2 por conta dessa diminuição da oxigenação. Então você começa a ter menstruação irregular, redução do libido, mudanças emocionais, irritabilidade, infecção urinária recorrente, olha só, hein? Falta de lubrificação em todas as partes do corpo, seja vaginal, seja nas articulações, ondas de calor e insônia. Então, uma coisa vai levando a outra, vai provocando as recorrências das doenças. Tudo isso porque também, além da diminuição do fluxo de oxigênio, você acaba tendo um problema na questão da hipófise, porque a hipófise depende, essa glândula, ela está aqui, ó, nessa região, ela é importantíssima para a regulação dos nossos hormônios. Então, o que acontece? Você diminuiu o oxigênio no sono, ficou com pouco sono profundo, e o pouco sono profundo diminui a irrigação da hipófise e vai fazer com que você volte para a fase 2 do sono. E a hipófise ela é responsável por vários tipos de controle hormonal, como da tireoide, córtex adrenal, fígado, ovário, testículo, mama. Então, por isso, vai diminuindo muitos hormônios. Por exemplo, vai diminuindo a quantidade de testosterona, pode diminuir a quantidade de hormônio no ovário, de progesterona, e com isso acarretando cólicas menstruais, ciclo menstruais irregular. Então, muitas vezes você está com esse problema, você está fazendo um tratamento, por exemplo, um ciclo irregular, mas na verdade isso foi ocasionado primariamente lá desde o começo por um sono irregular, por conta desse fator respiratório. Você respirando muito pouco pelo nariz e muito pela boca. Então, voltando a repetir, diminuiu o nível de oxigenação cerebral, abriu portas para doenças. Por quê? Quando você diminui a fabricação de hormônio. Olha só quanto é importante. Diminuindo a fabricação de hormônio, o equilíbrio hormonal começa a ter todo um desequilíbrio no corpo. Essa queda hormonal provoca desde a queda do sistema imunológico, a qualidade do sono também é afetada, a atividade sexual, diminui músculo, força. Por quê? Porque você diminui testosterona. Por quê? Porque você está dormindo mal, você está ficando muito na fase 2. Ah, então vou repor. Não, peraí, não é só repor. O primeiro é você ir na fase primária, resolver, descobrir qual foi a causa primária. E 70% dos problemas foi causado lá atrás no sono. Ah, doutor, mas eu durmo bem. Mas você tem certeza que você dorme bem?
como que é o seu sono, você tem que levar em consideração. Por quê? Porque se você dorme mal, o que que acontece? Você, além de ter essas quedas, você tem um outro problema também, de um outro hormônio essencial para a longevidade, para a vida. Esse hormônio é vida, é a melatonina. Ah, então vou tomar melatonina, vou comprar. Não, não é assim. Você tem que produzir a sua melatonina. E a melatonina, ela só é produzida como? Diminuição de luminosidade. Diminuição, por exemplo, vou explicar para você. Você fica muito na tela, no celular, o seu filho, você fica com muita luz, muita intensidade, você dorme com TV ligada. Gente, corta isso, TV ligada não pode. Então, telas, todos os tipos de tela, televisão, tablet, celular, estímulo visual, né? Quando nós chegamos 6, 7 horas da noite, a gente tem que diminuir a luminosidade. Tá? Para quê? Para que a gente possa produzir mais melatonina e diminuir o nível de cortisol. Então, isso faz parte da regulagem do metabolismo. Então, quando você tem um distúrbio de sono, seja pelo fator respiratório, às vezes você fala assim, mas eu não tenho respiratório, mas será que você não tem esse distúrbio aqui? Diminuição da produção de melatonina? Por que você está tendo essa diminuição? Porque você está tendo muito estímulo de luz. Então é importante ter a higiene do sono. E na higiene do sono para os nossos pacientes nós pedimos diminuição de tela, diminuição de luminosidade, horário, rotina. É importantíssimo a rotina para o ser humano. Nosso corpo trabalha por rotina, hora de dormir, hora de acordar. Isso é para um adulto, isso é para uma criança, para todos. Nosso corpo ele trabalha por um ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano, quem rege ele é a luminosidade. Então, olha só, aqui nós temos as fases do sono. A fase 1, que é a sonolência. A fase 2, que é o sono superficial, aquele que você está ali na frente da televisão dando aquele soninho, né? O sono profundo 3 e 4, que são a parte primordial, que é onde você produz o hormônio, né? Onde tem um restauro do corpo. E depois você tem o sono REM, que é a reorganização cerebral. Então, se você fica muito pouco nessa fase, seja ela por conta da diminuição de oxigenação ou diminuição da produção de melatonina, você vai ter lapsos de memória, você vai ter esquecimento, né? E com isso, uma desorganização cerebral. Por exemplo, no sono REM que a gente organiza. Então, adianta a criança estudar, chega, ela não dorme bem, no outro dia ela não vai lembrar de tudo, ela vai ter brancos. E esses brancos podem afetar, por exemplo, um pré-vestibular. Agora as crianças entram nessa fase, quem está no terceiro ensino médio, né? Já começa a estudar, aquela pressão para poder passar na faculdade. Mas e aí, será que o sono do seu filho está de qualidade? Ou você mesmo, que é um profissional e está estudando, está trabalhando na empresa, estudando mais, fazendo curso, e ali você tem que fazer uma apresentação na sua empresa e de repente você começa a esquecer das coisas. O porquê disso? Porque às vezes você está tendo uma privação do sono REM, você está tendo pouco sono profundo. Sem sono profundo e sem sono REM, você não vai ter restauração física, você não vai ter restauração do seu sistema hormonal. Então, isso é importante você prestar atenção. Compartilha isso, guarda isso, grava isso. Isso pode ser importante para você, pode ser importante para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, porque muitas vezes você vai buscando um tratamento medicamentoso que nem sempre é o que funciona, porque nós somos contra medicamento para dormir. Por que isso? Porque os medicamentos para dormir, eles te desligam, entendeu? Então você muitas vezes acaba numa situação aguda, acaba usando hipnóticos. E o que acontece? Principalmente na pandemia a gente viu muito isso, usar hipnótico na pandemia. A ansiedade aumentou muito, né? Quadros de depressão, preocupação, e muitas vezes foi utilizado isso por você mesmo, sem ser você ter passado no médico. Entende? Então isso foi acarretando um desequilíbrio do sono. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui para você que está aqui no Instagram, vai para o YouTube, que lá a gente vai continuar. O Instagram já está estourando o tempo, mas vai para o YouTube para você continuar, porque está terminando, mas tem muita coisa importante ainda para você. Td1noticias.com, a notícia no seu celular. E voltando ao que eu estava dizendo, é muito usado essas drogas no mundo, medicamentos.
Sabe, tem pacientes que acostumaram demais a tomar essa medicação e não conseguem ficar livre disso. E essas medicações, ao longo do tempo, pode causar grandes efeitos colaterais, que lá na frente vão ser mais difíceis de serem resolvidos. Então, procure um especialista, alguém que sabe trabalhar com sono, não que vai te dar essa medicação, alguém que sabe entender essas fases do sono, entender essa arquitetura do sono, para que você possa melhorar essas outras questões. Por quê? Com remédio você não vai resolver, o remédio, guarde, ele remedia, ele não cura. Remédio não cura sono, tá? O que cura o sono é você restaurar e equilibrar as funções fisiológicas do sono. Vamos regular o fisiologismo do sono. Aí sim reparar. Porque os efeitos são demais. Olha, os efeitos hipnóticos, sonolência durante o dia, prejuízo intelectual, depressão, amnésia. Então isso tudo vai causando uma montanha de coisas na sua vida que de repente você acha que está resolvendo um problema e na verdade está causando grandes outros problemas na sua vida. Muitas vezes, por exemplo, você está tentando fazer regime e não consegue emagrecer. Por quê? Muitas vezes você não está conseguindo porque muitas vezes você se sacrifica no alimento, mas não se preocupa como está o seu sono. Porque o que acontece? No sono profundo você produz hormônio, regula o metabolismo, você melhora a GH, você melhora a testosterona e aí você consegue ter uma diminuição de peso, porque você melhorou o seu metabolismo, entende? Outras consequências na parte óssea, na odontologia, é o quê? Finalizando aqui para você, acúmulos de cálcio. Aqui, por exemplo, você está tendo um exemplo de perda óssea acumular aqui na carótida e dando consequências cardíacas, entende? O cálcio que vai se perdendo no corpo por conta da queda hormonal, porque você vai ter na queda hormonal, esse cálcio vai aumentar circulante no sangue e ele vai parar em algum lugar. Olha aqui como você está vendo, você que está em casa prestando atenção nas setas, ó, isso aqui já é cálcio acumulando na carótida. Então, olha as consequências que isso traz para você. Isso não nasce da noite para o dia, mas ao longo do tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o que isso vai causar em você? Olha só, perda óssea na boca, perda óssea no corpo, né? Perda da massa óssea, né? Por isso que é importante. Olha só nessa foto, aqui o acúmulo de cálcio nessa região. Então, isso é um alerta para você. Hoje eu resolvi falar muito sobre essa questão do sono. Por quê? Porque nas redes sociais estão pedindo muito para falar sobre isso, explicar essas questões do sono. E a gente sempre está entrevistando colegas aqui, grandes especialistas em todas as áreas da saúde. E hoje eu resolvi parar um pouco e falar para você. Presta atenção na qualidade do seu sono. Se você lembrar de muitas entrevistas que foram feitas aqui ao longo do ano passado, quase todas bateram na seguinte tecla: qualidade do sono. Qualidade do sono é primordial para vocês, tá? Então fica um alerta para você, para os seus filhos, para sua esposa. Se você gostou dessa mini palestra, guarda isso, passe isso adiante, tá? Lembre-se, aumentou muito, principalmente pós-pandemia, os problemas respiratórios, os problemas de sono, os problemas de depressão, de ansiedade, e muito disso foi ligado não só à pandemia. Na verdade, a pandemia exacerbou uma falha que já tinha no ser humano, que é o fato de ter uma respiração inadequada e um sono inadequado. O fundamento para uma boa saúde, seja ela para você ter uma boa atividade física, seja ela para você ter um bom padrão alimentar, seja ela para você ter uma qualidade de vida como um todo, não adianta se você não tiver qualidade do sono. A coisa mais importante para você como ser humano, além da parte espiritual, qualidade do sono. Um sono de má qualidade, e guarde, não é o tempo, e sim a qualidade. Um sono de boa qualidade aumenta a longevidade, aumenta o tempo de vida, diminui a queda hormonal e com isso aumenta o restauro do organismo. O sistema imunológico depende muito
do sono profundo, do sono de qualidade. Então, todo o seu corpo depende da sua vontade. Como que você cuida do seu corpo? Para a gente finalizar, uma analogia. Isso é um exemplo da mesma coisa que você faz com o seu carro. Você troca o óleo do seu carro, você faz revisão do seu carro, você cuida do seu carro? Então, cuida do seu corpo, cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida de todos, porque isso vale a pena. Se você gostou disso tudo, curte, compartilha. Agradeço você ter ficado até aqui, tá? E após o carnaval, a gente volta com mais um Saúde e Bem-Estar. Td1noticias.com. A notícia no seu celular.